Olá, meu nome é Gabriel Fernandes e hoje eu vou estar falando sobre os algoritmos de ordenação. Eu vou estar falando sobre três deles, o Bubble Sort, o Insertion Sort e o mais rápido, o Quick Sort. Vamos começar pelo Bubble Sort. É um algoritmo que vai estar comparando ali os elementos adjacentes em uma lista e vai fazer a troca dos que estiverem fora de ordem. Ele vai repetir esse processo até que esteja a lista completamente ordenada. É um algoritmo relativamente simples e vai continuar se repetindo, né, até que não haja mais trocas disponíveis. Então, aqui é um exemplo, né? Temos o contador de trocas e ali embaixo um array de inteiros. A gente vai estar comparando ali os primeiros dois números e a gente vê que o 2 é menor que o 5, então a gente realiza a troca e aumenta o contador de trocas. Novamente, né, o 1 é menor que o 5, a gente realiza a troca e aumenta o contador de trocas. A gente vai seguir esse processo. Aqui no caso o 6 não é menor, então não vai realizar nenhuma troca. E o 4 é menor, então realiza a troca, contando aí 4 trocas no total, nessa primeira iteração da lista. E agora que a gente já sabe que o 6 vai estar na posição correta, porque se, por exemplo, o 6 estivesse lá no início, né, ou em qualquer posição, ele estaria sendo jogado até o final, sendo o número maior. Então a gente não precisa mais passar pelo último número depois da primeira iteração. A gente vai perguntar, né, se o contador de trocas é igual a zero, no caso não é, então a gente vai voltar para o início da lista e continuar realizando as trocas. E assim vai sendo, né, a gente vai continuar fazendo as trocas e, de novo, o contador de trocas agora conta como 2, chegando no fim da lista, né. Então não é igual a zero, ou seja, a gente tem que realizar a listagem mais uma vez, a iteração mais uma vez. Mesmo que a lista já esteja, como você pode ver, ordenada, né? A gente não tem certeza, né? O computador não vai ter certeza ainda até que o contador de trocas seja zero. E de novo ali, o 5 e o 6 a gente já sabe que estão na posição correta deles. Então a gente vai estar passando por cada um dos itens da lista novamente, confirmando no fim das contas que o contador de trocas está como zero. Ou seja, o nosso array está completamente ordenado. E esse é o Bubble Sort. Agora vamos para o Insertion Sort. Ele vai começar com uma lista desordenada e cada interação ele vai pegar um dos elementos da lista e inserir na posição correta desse elemento, deslocando os elementos maiores para abrir espaço. Vocês vão entender melhor com um exemplo. São os mesmos números. Então a gente começa com 5. Já pensando que o 5 está em sua posição correta, porque só conta como se tivesse só o 5. Então a gente chega no 2, e o 2 ele vai ser inserido na posição correta em comparação ao 5. Então o 5 vai no lugar do 2 e o 2 vai no lugar onde estava o 5. Depois vem o 1, e aí vai ser feita a comparação com os números. O 1 é menor que o 2, então vou passar o 5 para o lugar do 1, o 2 para o lugar do 5 e o 1 vai entrar em sua posição correta. Depois o 3, a gente vai estar de novo colocando o 5 no lugar correto e o 3 entrando na sua posição correta. Depois o 6 é um caso à parte, porque ele é maior do que o 5, então ele continua já na sua própria posição. Então o 4, a gente vai estar passando os números maiores para a direita, e aí o 4 vai entrar na sua posição correta. Sempre fazendo essas comparações, né? Se o 4 for menor que o 6, depois menor que o 5, e aí ele é maior que o 3, então ele fica nessa posição. E esse é o Insertion Sort. Bom, agora vamos para o Quick Sort, que é o algoritmo desses três, é o mais eficiente, né? Na maioria dos casos. Ele vai dividir a lista em torno de um pivô, ou seja, vamos escolher um número pivô e vamos dividir a lista em 2, colocando os elementos menores para a esquerda e os maiores à direita. Esse é um processo recursivo que vai ser realizado com as sublistas formadas ao redor desse pivô, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o pivô escolhido na posição correta dele e depois realizar a mesma função nas sublistas. Então temos aqui uma lista um pouco maior, né? E vamos escolher por meio que padrão, pode ser o último, pode ser o do meio ou pode ser aleatório, na verdade. Escolhemos o último para ser o nosso pivô. E aí temos dois marcadores, o index atual e o marcador de troca.
A gente vai estar perguntando, né, se é menor ou igual a 4, no caso. Então, se ele é, a gente avança o marcador de troca. Mesma coisa, se o 2 é menor que 4, o index sempre vai estar indo para frente e o marcador vai depender, né, dessa pergunta, se é menor ou igual. Ou seja, ele é menor ou igual, então avança o marcador. O 5, ele já não é menor ou igual a 4. Então, a gente não vai avançar o marcador, apenas o index atual. Depois, o 0 é menor ou igual a 4. Então, avança o marcador. E aí, a gente confere se o index, a gente vai estar sempre conferindo isso, né? Se o index for maior que o marcador, a gente vai realizar a troca. Ou seja, onde estava o 0, vai o 5, e onde estava o 5, vai o 0. Vamos trocar as posições do marcador com o index atual. Depois, 1 é menor que 4, sim, então avança o marcador. E a mesma coisa, o index é maior que o marcador, então realiza a troca. Depois, vai ter o 8, o 7, o 6 e o 9. E esses são todos maiores, né, que 4, não são menor ou igual. Ou seja, o index vai estar avançando sem o marcador avançar, até que vai chegar no 4, que é menor ou igual a 4. Então, a gente avança o marcador e aí a gente vai realizar a troca do 5 com o 4. Ok, depois disso, a gente sabe que o pivô está na sua posição correta, então até deixar em verde, e a gente vai ter essas duas sublistas, certo? Vamos começar com a lista da esquerda. A gente tem o 1 como o nosso pivô, e eu vou tentar demonstrar sem todo o esquema, apenas com o mouse aqui. A gente vai comparar com o 3, e o 3 ele é maior que o 1, então a gente só passa o index e o marcador fica aqui. O 2 é maior, só passa o index, e o 0 já é menor. Então a gente realiza a troca com a última posição disponível, que seria o 3. E aí vai chegar no 1, novamente, é menor ou igual, então realiza a troca na última posição disponível, que seria o 2. No fim das contas vai ficar assim, certo? E aí vai formar essas duas sublistas. No caso, uma delas é só um número sozinho. Ok, a gente já organizou desse lado. Agora vamos fazer a segunda sublista. O 5, sendo o nosso pivô, a gente vai estar perguntando se é menor ou igual. Nenhum desses números são menores ou iguais. Então, ele vai avançar até o 5, que é menor ou igual a 5, e aí vai realizar a troca no último lugar disponível, que é o 8. Então, vai ser só uma troca nesse esquema aqui, formando essa sublista. Voltando na sublista anterior, de um lado a gente só tem um número, então já pode-se dizer que ele está no lugar correto. E do outro a gente tem dois números. O 2 vai ser o nosso pivô, sempre vai ser o último número, né, o nosso pivô. E aí a gente faz a comparação. 3 não é menor ou igual, então só avança. O 2 é menor ou igual, então a gente avança o marcador para o 3 e realiza a troca, certo? Porque o nosso index, que está no 2, é maior do que o marcador de troca. Ok? Depois dessa troca a gente já sabe que essa parte está toda ordenada, né? E a gente vai para essa outra parte. Então a gente escolhe o 8 como o nosso pivô e a gente vai fazer a pergunta novamente. O 7 é menor ou igual, então a gente avança não só o index, mas também o marcador. 6 é menor ou igual a 8, então avança o index e o marcador. 9 não é, então a gente vai para o 8, que é menor ou igual a 8, então a gente avança o nosso marcador e vai realizar a troca, porque o index agora já é maior que o marcador. Então o 8 vai no lugar do 9, o 9 vai no lugar do 8. Novamente, de um lado a gente só tem 1, então já está correto, e do outro a gente realiza a mesma operação de antes. 6 como pivô, 7 não é menor ou igual, então a gente avança, e o 6 é menor ou igual a 6, então a gente avança o marcador para o 7, e como o index é maior que o marcador, realiza a troca. E aí a gente finalmente tem a nossa lista ordenada. O primeiro pivô foi o 4, né? Depois a gente teve aí o 1 como pivô. E aí tivemos essas duas listas, né? A 0 e a 2, 3. Depois o 5 foi o nosso pivô. Depois o 8. E aí, no fim, todos os nossos números foram ordenados. Eu evitei de usar
o símbolo do index atual e do marcador apenas para... Ficou um pouco mais difícil, né? Sem esse pivô e o marcador de troca, index atual. Mas como eu expliquei nessa parte, a operação é a mesma das sublistas. Então, se você teve dificuldade, é só reassistir essa parte aqui, certo? E é isso. Obrigado pela atenção.